Oi. Professora, você está sem áudio. Eu acho que a professora saiu sem perceber. Eu não tô vendo ela. Acho que ela saiu mesmo. Ixi. Alô? Oi, tá ouvindo? Se ela saiu, ela está sugestionando que a gente também deva sair, entendeu? Ou seja, não haverá aula. Ah, Não. Pessoal, vocês estão me agora sim. Agora ouvindo? Ai, que nervoso. Tá, ó. Compartilhar a tela aqui. Bom, ficou na aula passada. Eu vou postar, provavelmente, amanhã, aqui, ó, na unidade 2, eu coloquei um item aqui, vocês estão enxergando? Resolução de exercícios. Eu ainda não pus atividade. Eu vou selecionar os exercícios que ficaram faltando da aula passada para a gente terminar, vou postar aqui e vou acrescentar alguns de hoje de tabela verdade, porque eu preciso que vocês treinem e eu vou colocar pontuação tudo bonitinho aqui, tá? Para já ir contando atividade para vocês irem fazendo aos poucos, para não precisar entregar tudo de uma vez na última hora, tá bom? Tá. Então, estará aqui na unidade 2 e eu também vou postar no AVA, tá? Bem na entrada da unidade 2 lá no AVA, tá? Eu vou colocar na seção 2.1, tá bom? Então, tá aqui. Quem não... Fica esperto aí, quem não tá no grupo e tal, pega o código, dá uma olhada no AVA, que eu também vou colocar lá. Mas a postagem eu quero que seja feita aqui pelo Google Classroom, porque aqui eu consigo gerar relatório de quem está entregando e quem não está entregando. Tá? A Kelly vai cobrar. Então, hoje, nós vamos falar de uma coisa que talvez vocês vão me xingar mais do que na aula passada. É da unidade 2.3, se eu não me engano. Nós fizemos 2.1, 2.2. Então, agora nós vamos para a seção 2.3, meio misturado com 2.4, tá? Porque é o seguinte, vou mandar real para vocês. O livro, ele fez uma unidade de seção 2.3 gigante. Ele entubou tabela verdade com argumentação praticamente em dois assuntos, assim, didaticamente seria melhor, viu, dona Croton, separar um capítulo para falar de tabela verdade dos conectivos e depois falar de argumentação. Então, hoje a aula vai ficar só em cima de tabela verdade, porque vocês vão ver que a aula ela é cansativa, tá? Já vou avisar. Porque o conteúdo é um pouco abstrato, eu tentei pegar aqui, eu já tinha aula de raciocínio lógico preparada, mas eu não sei onde foram parar meus papeizinhos. Eu tive que refazer as aulas e eu tinha um curso que eu havia feito sobre. Tem alguém passando folha aí. Arnaldo, desliga aí. Obrigada. Eu tinha feito um curso uma vez de raciocínio lógico e o professor tinha dado algumas dicas. Eu vou tentar passar aqui para vocês, para tentar ajudar, porque decorar a tabela verdade é um pouco difícil. Só que, infelizmente, é assim que funciona.
pelo menos num concurso, tá? Talvez na nossa prova eu dê uma tabela verdade pronta para vocês e talvez mesmo assim haja alguma confusão, porque eu sei que decorar isso não é fácil. E eu vou falar para vocês, nem eu decoro, é muito difícil, tá? Não é que é difícil, tem gente que tem facilidade para decorar, tem gente que não. Então, vamos falar aqui da famosa tabela verdade. Quem já estudou tabela verdade? Eu já vi já no YouTube. No YouTube, estudando para concurso. Você lembra de alguma coisa, Arnaldo? Ele montou uma lá e aí eu vi como que é mais ou menos. É bom que esse assunto, gente, tem um monte de aula de raciocínio lógico, de tabela verdade no YouTube, e qualquer um que vocês pegarem, vai ser muito difícil algum estar errado, tá? Principalmente esses que são direcionados para concursos. Podem assistir qualquer um. Então, a nossa tabelinha verdade, ela é uma tabela, ou seja, uma tabela, ela é formada por linhas e colunas. Vai anotando aí no caderno. Formada por linhas e colunas. E linha e colunas têm significados importantes aqui para gente. Então, o primeiro item, eu vou. Eu vou trocar aqui, peraí. Tá. O primeiro item, as colunas. O que as colunas representam? As colunas, elas representam o número de proposições simples. Anota, pelo amor de Deus. Representam o número de proposições simples. Ui. E não de conectivos, hein? É a quantidade de proposições. Por exemplo, se eu tenho uma única proposição, uma proposição. Ou seja, eu vou falar que n é igual a 1, porque n é o número de proposições. Então, a minha tabela verdade, ela vai ser formada como? Se a minha proposição, se eu tenho uma única proposição, eu tenho uma única coluna, certo? Oi. E essa coluna, já já vocês vão ver, aqui eu vou chamar de P, que é a minha proposição. Se eu tenho duas proposições, eu tenho n igual a 2. Isso significa que eu tenho uma proposição P e uma proposição Q. E daqui eu vou montar as colunas. Ah, professor, e as linhas? Calma. Eu posso ter também 3 proposições. E assim vai, tá? 3 proposições. Não vamos trabalhar com muitas, proposições. Porque, não, isso aqui não acaba nunca. N igual a 3. Então, eu vou ter uma proposição P, uma Q e uma R. Se eu tenho 3 proposições, quantidade de coluna é o número de proposições, então eu terei aqui 3 colunas.
Já vou liberar quem acabou de chegar aqui. Aí, se eu pensar aqui nas colunas, é o que eu tenho em verdinho. Mas eu também tenho as linhas. E aí? As linhas, o que as linhas vão representar? Vou escrever aqui do lado. Linhas. O que elas representam? Quer dizer, como que eu vou calcular o número de linhas? O número de linhas vai ser dado por 2 elevado a n. Não esqueçam disso. 2 elevado a n. E o que é n mesmo? N é o número de proposições. Por exemplo, aqui na proposição 1, com uma proposição, eu tenho uma única coluna e eu já coloquei aqui duas linhas. Por quê? 2 elevado a 1 me dá o quê? 2. Ó, esse 1 é esse aqui, ó. Então, eu tenho duas linhas. E com o que eu vou preencher? Se eu estou estudando tabela verdade, quais são os valores lógicos que nós temos? Quais são as respostas que nós sempre teremos? As possíveis respostas. Verdadeiro e falso. Verdadeiro ou falso, muito bem. Não tem como ter outra resposta. Então, eu terei verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Qual ordem que eu vou colocar? Ordem que você quiser. Tá? Se você quiser primeiro falso e verdadeiro, não tem problema. Porém, existe um jeitinho que facilita a vida de todo mundo, tá? Então, tem aqui a primeira linha e a segunda linha. Sempre a gente começa pelo verdadeiro. Se você não quiser, fica à vontade. Na segunda opção, que eu tenho duas proposições, olha com esse aqui. A quantidade de linhas, como é que eu vou fazer? 2 elevado a n, que nesse caso vai ser 2 elevado a 2. Por quê? Eu tenho duas proposições. 2 elevado a 2, isso aqui dá 4. Ou seja, eu tenho que ter 4 linhas. Então, vou dividir aqui malandramente no meio e no meio. Como é que eu vou preencher isso? A primeira coluna, você vai preencher sempre assim, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Depois, você intercala verdadeiro com falso, verdadeiro com falso. Por quê? Porque desta forma, você tem a garantia que você fez todas as combinações possíveis. Então, quando você tem duas proposições, você terá 4 linhas. Faz sempre desse jeitinho aqui. Na primeira coluna, VV, FF. Na segunda, você intercala. VF, VF. Dessa maneira, você garante sempre que você fez todas as combinações possíveis. Ah, quero fazer diferente. Beleza, só não se confunda. Esse jeitinho aqui, pessoal, é um jeitinho que facilita muito a vida da gente, tá? Agora, para n igual a 3. N igual a 3, minha quantidade de linhas vai ser dada por 2 elevado a n. Então, vai dar 2 ao cubo. Quanto que dá 2 ao cubo? 8. 8, né? Então, eu terei 8 linhas. Deixa eu escrever aqui, 4 linhas. Então, vamos lá. Dividir aqui, faz de conta que está na metade. 1. Dividir na metade. Eita. Ó, retinho. Tenho que ter 8 linhas aqui. Vamos só marcar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que eu vou começar? Como eu tenho 8, ó, fiz 8,
4, nem bebi vinho. Como eu tenho 8 linhas, e olha o que nós estávamos fazendo. Para 2 linhas, eu coloquei verdadeiro e falso. Para 4 linhas, eu pus metade verdadeiro e metade falso na primeira coluna. Faremos a mesma coisa. Colocaremos metade verdadeiro e metade falso. Depois, aqui não tenho o que falar depois, só tem uma proposição. Aqui, com 2 proposições, o que eu fiz? Eu fui intercalando. Porque se eu faço 2 a 2 de novo, eu não vou conseguir ter todas as combinações. Então, eu intercalo aqui de 2 a 2, ó. VV, FF, VV e FF. Então, a primeira coluna eu intercalei de 4 a 4, a segunda de 2 a 2, e a última eu vou intercalar uma a uma. Então, VF, 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 VF. Até aqui, o que nós fizemos? Só aprendemos a preencher o básico da tabela verdade, tá? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Não, professora, tranquilo. Maravilha. Deixa eu só salvar esse arquivo, gente, porque... Para que serve isso, professor? Oi? Para que serve isso? Ah, calma. Para estudar os valores lógicos de acordo com os conectivos. Lembra que na aula passada, nós estudamos, lembramos, conhecemos os conectivos? Eu não Lembra estava na disso? aula. Ah, tá. Professora, eu perdi a aula passada, então eu tô bem perdida, não tô entendendo nada. Ixi. Tá, mas Tem isso que aqui é voltar, então, não tem que ter nada. novidade. Então, vocês vão ter que dar um YouTube e assim que o sistema da Microsoft liberar, eu posto a aula lá para vocês. Tá? Porque, infelizmente, eu tenho que continuar com o conteúdo. Então, até aqui, nós estruturamos apenas, a escrita não tem nenhum conectivo, tá? Aqui eu só falei como que eu monto a quantidade de linhas, ou seja, a quantidade de linhas depende da quantidade de proposições, ou a quantidade de colunas depende da quantidade das proposições, e também a quantidade de linhas depende da quantidade de proposições, porém é uma potência, 2 elevado a n, tá? Beleza, até aqui a estrutura básica. Agora, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos pegar proposições compostas, ou seja, são 2 proposições simples ou mais, que são conectadas, são ligadas por um conectivo, e cada conectivo que nós vimos na aula passada tem a sua tabela verdade. Nós vimos 5 conectivos, quem que lembra? Quem lembra? Ou, C, então, C somente C? Muito bem. Isso que não estava na aula passada, né? Imagina Não, se mas é que tiver. eu já tinha visto já. Eu já tinha visto, né? Então, é isso aí, tá? Então, vamos formalizar uma coisinha aqui. Formalizar de leve, né? Vamos escrever aqui, ó, que é a tabela verdade. Mostra. A combinação de valores que as proposições formarão. Então, vamos ver alguns exemplos para ver se a gente consegue definir a quantidade de Ó, no final, todo mundo com a webcam ligada que nós vamos fazer uma selfie EAD.
a quantidade de linhas. Tá? Então, olha só, vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplo 1. Eu tenho... Vamos supor, suponha que eu tenha a seguinte proposição e eu quero saber quantas linhas tem... Vou escrever aqui, quantas linhas terá a tabela, colocar a tabela verdade da proposição que está escrito assim, ó. P, então, Q, ou R, C e somente C, P, então não R. Quantas linhas terá a tabela verdade dessa proposição aqui? Quantas proposições nós temos? 8 linhas. Isso, ó, nós temos a proposição P, a proposição Q e a proposição R, tá? Porque a não R é só a negação dela, não é uma proposição nova, tá? É só a forma negativa. Isso aqui, ó, sinal de negação. Então, eu não tenho uma proposição nova, só tenho uma negação. Então, meu N é igual a 3. Portanto, a quantidade de linhas será igual a 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Essa é a quantidade de linhas. Só isso. Vou dar um outro exemplinho aqui. Professora, a senhora poderia voltar na primeira aqui, que eu não entendi. Qual? Tá, P e tem a setinha para o Q. E depois, parênteses, é o quê? É um símbolo. Símbolo de quem aqui? Do E. Do E, da conjunção, né? É o símbolo da conjunção. Ah, sim, se repete 2 vezes. Tá, ok, Isso. E esse aqui, nada. E esse aqui é o da bicondicional, que é uma setinha dos dois lados. Ô, professor, por que dá 2 sobre elevado a 3? Porque conforme eu disse aqui, a quantidade de linhas é dada por 2 elevado a n. E n é o quê? O número de proposições. Ah, então, tá. Então, aqui eu tenho 3 proposições. 3 é a coisa, entendi. Maravilha. Bom, vamos ver uma aqui, ó. Se a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então, se a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então a punição de criminosos. Eu quero saber também quantas linhas há na tabela verdade dessa proposição, tá? Quantas linhas há na tabela verdade desta proposição? Primeira coisa, vamos identificar quem são as proposições, né? Eu tenho que identificar quem são. Bom, eu tenho um conectivo aqui sem então. Cadê? Sem então. O que mais que eu tenho? E eu tenho um ou aqui. Então, vocês concordam que essa frase, a investigação, ela é uma proposição.
Depois, a outra proposição, quem que é? Alguém fala para mim. Quem é a proposição Q? A punição? Não, o suspeito é flagrado cometendo delito. Isso, essa é a outra. Vou fazer com outra cor aqui. O suspeito é flagrado cometendo delito. Essa aqui em rosa é a proposição Q. Tem mais alguma? Tem. Qual que é? A punição de criminosos é o R. Isso, a punição de criminosos é o R. Então, eu tenho a proposição P, Q e R. Novamente, o N é igual a 3. Então, eu tenho 2 elevado a 3, eu teria 8 linhas nessa tabela verdade. Beleza? Então, aqui é só para definir a quantidade de linhas. Vamos logo para o que interessa. Errou. Só mais uma. Fala Pode só falar. mais um pouquinho, que eu não entendi. Oi? Fala mais um pouco que eu não entendi isso aí. Ó, eu tenho que definir, numa frase dessa aqui, eu tenho que identificar quem são as proposições. Porque assim que eu tiver as proposições identificadas, eu consigo definir a quantidade de linhas que vai ter minha tabela. Então, eu vou ter que ler a frase com calma e identificar quem são as proposições. Uma dica é: encontre os conectivos, porque as proposições estarão separadas por eles. Então, eu tenho 2 conectivos aqui, o se então e o conectivo ou. Dessa forma, eu tenho a primeira proposição, essa aqui, ó, a investigação. Ela é minha primeira proposição, tá entre os conectivos. Ó, ou o suspeito, que poderia estar aqui, ó, o suspeito é flagrado cometendo delito, também é outra frase que está entre 2 conectivos. Depois eu tenho outro conectivo, então, tem a outra proposição, a punição de criminoso. Então, eu tenho 3 proposições aqui. Proposição P, Q e R. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Mara. Então, vamos aqui. Eu vou abrir uma planilha para cada conectivo lógico, tá? Para ficar melhor. Vamos falar aqui da disjunção. Disjunção, que pode ser chamada de não exclusiva ou só disjunção. Vamos lembrar quem é o símbolo da disjunção. Oi, tem alguém aí? É o V com aquele tracinho embaixo. Não, é só o V. Ah, só o V? Só o Vzinho, isso. Não, mas tem inclusiva e tem exclusiva, né? A inclusiva é com risquinho embaixo. Tá? A disjunção, só a disjunção, ou essa aqui, ó, que é a não exclusiva, é só o Vzinho. E também pode aparecer com um ou. Ou seja, eu posso ter escrito assim, ó, P, uma proposição e o sinal da disjunção. Tá? Eu tenho aqui a escrita da disjunção exclusiva. Eu olho isso, eu sei que eu tenho uma disjunção exclusiva aqui. Então, vamos estudá-la. Pegar uma frase para ficar um pouco mais tranquilo aqui. Nós temos 2 mais 4 igual a 10. Ou Dourados é a capital
de Mato Grosso do Sul. Vou colocar de MS. Veja só. Eu tenho o conectivo ou conectivo da disjunção. Eu tenho uma proposição aqui, proposição P, e a outra proposição é essa aqui, ó, Dourados é a capital do MS. Vou chamar de proposição Q. Essas letras têm que estar minúsculas. Agora eu vou fazer o seguinte. É correto falar que 2 mais 4 é igual a 10? Não. Não, né? Então, isso aqui é uma proposição falsa. Da mesma forma que Dourados é a capital de MS, Quem dera. também não. Também é falso. Aí eu vou pensar o seguinte, eu tenho duas proposições ligadas por um conectivo, e eu sei que a primeira proposição é falsa, a segunda também. Mas qual é o resultado das duas juntas? Entendeu? F. Aí isso é que a tabela verdade vai me dar. F Nem com F da F. F com F da F na disjunção, né? Ah, Tem tá. outros conectivos que não dão F. Então, vamos primeiro montar aqui, ó. Como eu tenho n igual a 2, eu tenho duas proposições, então eu tenho 2 elevado a 2, eu tenho 4 linhas. E terei duas colunas. Por que duas colunas? Porque eu tenho duas proposições. Vamos montar, então, a nossa tabelinha aqui. Eu tenho P, Q, só que agora nós teremos a terceira coluna. Quem que vai ser a terceira coluna? A coluna da disjunção. P ou Q. Agora que o bicho começa. 4 linhas, né, galera? Retinho, hein? Ó, Jeová. Então, até aqui nós já aprendemos. E agora o que que eu vou fazer? Posso preencher aqui daquele jeito que nós fizemos na primeira planilha ali. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E como que eu preencho depois? Verdadeiro, verdadeiro e falso. Agora, como que eu vou preencher a terceira coluna? Para isso, eu vou dar um exemplo meio assim... foi um exemplo que eu achei pertinente para explicar como é que preenche a tabela verdade. Imagina que isso aqui é um cheque. Quem tem conta conjunta aí com a esposa? Ninguém? Não, separado. Preparado para andar BO? Faz de Para conta um ajudar o outro. Aqui, ó, faz de conta que isso aqui é um cheque. Aí você vai pensar o seguinte: se você emite um cheque de uma conta conjunta, é necessário que tenha as duas assinaturas ao mesmo tempo? De uma pessoa física, tá? Sim ou não? Não. Basta que tenha uma, né? Se você tem apenas uma assinatura, o cheque já é válido. Se você tem as duas assinaturas, o cheque também é válido. Quando que o cheque não vai ser válido? Quando você não tiver nenhuma assinatura, não é mesmo? Isso. Então, quando você não tem nenhuma assinatura, a gente traz aqui para o mundo da lógica quando é falso, falso. Quando é falso, falso, então na conjunção vai ser falso. Se você tem pelo menos uma assinatura e serve, então, ó, falso e verdadeiro, aqui é verdadeiro. Verdadeiro e falso, aqui é verdadeiro. E pode ter a assinatura dos dois, que dá verdadeiro. Então, em uma conjunção, quando aparecer um ou, por exemplo, você fala para o seu filho assim, olha, eu vou te dar um carro ou uma casa.
Se você der só o carro, tá certo? Tá certo. Se você der só a casa, tá certo? Tá certo. Se você der os dois, também está certo. Se você não der nenhum, está errado. Tá? Então, a tabela verdade de uma conjunção, ela sempre que sua primeira proposição for verdadeira e a segunda verdadeira, o resultado dela é verdade. Quando ela for verdadeira e aqui for falsa, não era para ter escrito aí. O resultado também é verdade. Quando uma for falsa e a outra verdadeira, eu também tenho verdade. E quando as duas forem falsas, eu tenho uma falsidade. A única opção para uma conjunção, ou seja, para ter uma proposição composta formada pelo conectivo ou, para ela ser falsa, é quando os dois conectivos são falsos. Vamos ver um exemplo? Isso aqui, gente, isso que é o chato do raciocínio lógico, tem que decorar isso aqui. Você vai resolver prova de concurso, se você não sabe isso aqui, você não faz, você chuta. Então, vamos pegar aqui uma proposição B. Ô, professora, Oi. mas nesse caso aí, a senhora explicou que só quando deu falso, falso, que foi falso de verdade. Isso, é só isso. O restante, tudo é verdadeiro. Isso. Só gravar falso, então. Só que aí você tem 5 tabelas para você gravar, né? É isso que confunde. Aí lascou. Quando você tem só uma é de boa, mas você tem 5. 4 menor que 5, ou 1 mais 2 igual a 5. Eu coloquei coisas numéricas em vez de frases em português só para ficar mais rápido. Então, quem são aqui? Eu tenho uma proposição P, e aqui a proposição Q. E esse meu conectivo ou. Eu tenho P ou Q. 4 é menor que 5, é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. 1 mais 2 é igual a 5? Falso. Falso. Porém, qual que vai ser o valor lógico da proposição B inteira? Qual vai ser o valor lógico de B? Verdadeiro? Muito bem, porque a minha primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, então B é verdadeiro. É isso que nós temos que fazer. B inteira é verdadeiro. Então, eu tenho sempre que ficar atento ao conectivo. Ó, quer ver uma maldosa? Que vocês não vão cair mais nesse conto do vigário. Tava demorando. Nossa. Calma. Professora, vai estar postado isso aí lá no AVA, né? Sim, senhor. No Google Classroom também. Tá, beleza. Mas vocês têm que copiar, viu, gente? Porque... vou buscar aqui. Porque ficar só escutando eu falar aqui é a mesma coisa que... É uma coisa que quase nada. Vamos lá. Veja só, faz de conta que aparece esse monstro. Aí você viu que isso aqui é uma proposição. Minha proposição P. Aqui é minha proposição Q. Conectivo ou. Vamos ter aqui bonitinho o símbolo. Aí, eita, tem aluno acho que não está conseguindo. Cleia é dessa turma, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Tá. Uai, mas ela não aparece para mim. Para eu adicioná-la. Ai, Jeová, peraí, gente, vou ligar o WhatsApp aqui, ó. Ai, vocês vão ver meu WhatsApp, que perigo. Mandar o link para ela. Ela não chegou para mim, não. Aí.
sai, né? Porque o WhatsApp é perigoso, parece cada coisa. Então, vamos ver se ela aparece, gente. Ela não tá aqui pra mim, ó. Não tá. Ai, Jesus. Olha só, eu não sei resolver cosseno de 23 graus demente. Nem raiz de 5 demente, eu sei só fazer uma estimativa. E nem log de 3 a quinta. Mas eu estou numa conjunção. Vamos lá. 1 mais 2 igual a 3 é verdadeiro? Sim. É verdade. Isso aqui eu não sei. Mas eu estou numa conjunção. Se eu estou numa conjunção e uma frase é verdadeira, e uma das frases é verdadeira, o que que eu tenho? Todas verdadeiras. Que tanto faz, né? Se o P for verdade ou falso, se o P for verdadeira com verdadeiro, dá verdadeiro. Se o P for falso, falso com verdadeiro, falso com dá verdadeiro também. Então, eu nem preciso saber o que acontece com isso aqui, com esse log de 5, não sei o que, não sei o que, eu não preciso. Eu posso afirmar que C é verdadeira. Sem precisar resolver esse monstro. Sacaram? Sim, professora. Então, fiquem, acho que a Cleia chegou aí. Eba, chegou pelo link, Mara. Aí. Acho que a Cleia estava com o link errado, né, Cleia? Mas eu postei o link da aula de hoje lá no mural da nossa sala de aula do Classroom. Oi, professora, deu certo agora. Maravilha, Cleia. Maravilha. Nada, desculpa a demora que eu não vi no telefone. Não, eu acabei de mandar mensagem. Ufa, que bom. Eu tava esperando, que faz hora que eu tava aqui esperando. Aí eu mandei no grupo, ninguém respondeu. Aí a Tamires me falou que... Aí ela me passou seu número. Ah, tá. Que bom que resolveu. Nada. Beleza. Então, grava aqui, ó. Conjunção. Vamos. Oh, disjunção, perdão. Vamos agora para a disjunção exclusiva, que era aquela, Arnaldo, que você falou que tinha o risquinho embaixo. Vamos agora para a disjunção. Escreve aí no caderno. Eita. Disjunção exclusiva. A primeira é inclusiva. É não exclusiva. É, pode ser inclusiva. Tá certo, perdão. Tá, né? Sim. É que, na verdade, a disjunção não exclusiva ela é comumente chamada apenas de disjunção. Tá? Ah, entendi. Tá. Apenas de disjunção. E a outra agora é exclusiva. Isso, essa aqui é comum chamar de disjunção. Disjunção exclusiva. Ela é dada pelo ou e o símbolozinho é um Vzinho com risquinho embaixo. Então, eu posso escrever aqui, ó, P ou Q. Quando aparece esse V com risquinho embaixo, eu vou ler ou P ou Q. Tá? É assim que nós lemos, ou P ou Q. Oi? Ah, tá. Tudo bem. Veja só aqui, ó. Ou 2 mais 4 igual a 10. Ou Dourados. Acho que eu tô com saudade da minha cidade. É a capital
Quer dizer, acho que eu tô com saudade dos meus pais, né? Meus pais moram lá. Capital de MS, de Mato Grosso do Sul. Vamos ver como fica isso aqui na disjunção exclusiva. Quem são as proposições? Essa aqui é a proposição P. Essa aqui é a proposição Q. Meu símbolo é um Vzinho com risquinho embaixo. Eu tenho duas proposições, então eu terei duas colunas. Como eu tenho duas proposições, eu terei 4 linhas. Então, vamos lá. Montar a tabelinha. Mesmo procedimento, galera. P, Q, e agora nós teremos P ou Q. E precisaremos aqui... Nossa, essa cadeira também doendo. Eu acho que eu tô precisando de um... Como chama aqueles? É marido de aluguel, né? Preciso abaixar a minha mesa do quarto disso todo, que eu não tô aguentando de dor no ombro. Ela tá muito alta. Então, aqui dividimos na metade. Na metade, fica mais fácil. Ô, gente, vocês precisam ver fazer isso aqui com criança. Tudo bem que eu nunca dou aula de raciocínio lógico com conectivo lógico para criança. Eles querem fazer tudo com régua, escrito, tudo bonitinho. Fica 3 horas para copiar uma tabela. Tia Kelly fica doidinha. Então, como que a gente monta? VV, FF, isso aqui é sempre igual. VF, VF. Agora, vamos pensar aqui no ou. O ou, você fará apenas uma das coisas. Por exemplo, quando o aluno fala assim, ou eu copio ou eu presto atenção, professor. Não é assim que às vezes alguém fala? Às vezes eu escuto isso em sala de aula. Os dois ao mesmo tempo não vai dar. Tá? Então, essa é a ideia. Você vai fazer apenas uma das coisas. Ou você copia ou você presta atenção. Não tem aquela frase assim? Ou assovia ou chupa cana? Não tem? Sim, professor, sim. Tem. Guarda isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Meio na zoeira, mas isso ajuda. Pra decorar a disjunção. Ou assovia ou chupa cana. Bacana. Você não faz as duas coisas ao mesmo tempo. É o que é a ideia aqui da disjunção exclusiva, tá? Porque ou é uma coisa ou outra. Não é igual aqui, ó, na disjunção, nessa disjunção, que você pode fazer ou uma coisa, você pode fazer ou outra coisa, ou você pode fazer o ambos, tá? Agora, aqui na exclusiva, você é exclusivo, é uma só. Então, o que vai acontecer? Se você conseguir assoviar e chupar a cana, isso aqui, você consegue fazer isso, assoviar e chupar a cana? Não dá, Então né? vai ser D, F, F, F. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu assovio... Aqui eu nem coloquei, né, ó. Eu devia ter trocado esse exemplo. Ah, gente, eu vou trocar o exemplo, porque vai ficar melhor. Eu devia ter feito esse. Oxe, não quer funcionar? Pelo amor de Deus. Vai ficar FVVF. F, isso. Eita, agora acho que vai. Ai, gente. Travou. Pelo amor de Jesus Cristo. Não pode ficar os dois, ou fica caneta ou fica borracha. Aqui, ó, uma disjunção exclusiva. Ou você desenha ou você apaga. Tem como fazer os dois ao mesmo tempo? Deixa eu salvar para não perder. Ah, melhorou. Tá? Ah, você tá de sacanagem comigo o negócio. O computador tem que funcionar porque não tem verba extra para trocar de computador.
Deu um pau aqui, galera. Tá, vou manter esse aí porque tá difícil de apagar. Ou 2 mais 4 igual a 10. Tá. Isso aqui era falso, né? Essa proposição aqui era falsa. E Dourados é a capital também é falsa. Mas o exemplo melhor deveria ser esse aqui, ó. Ou assovia ou chupa-cana. Você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Então, se as duas proposições forem verdadeiras, isso aqui vai ser falso. Como é exclusiva, desde que você tenha uma verdadeira, isso aqui vira verdade. E se as duas forem falsas, isso aqui vai continuar sendo falso. Tá? Então, essa proposição A aqui, ó, A, portanto, é falso. Então, veja que já mudou um pouquinho a tabela verdade da conjunção, da disjunção exclusiva para conjunção. A primeira era VVVF, essa aqui ficou FVVF. Entendeu? Vamos fazer umas frasezinhas aqui? Olha só, uns exemplos, só para a gente... Exemplo aqui, B. Ou 5 mais 3 é igual a 8. Ou 2 ao quadrado é igual a 4. Será que essa proposição B, ela é verdadeira? Eu tenho um conectivo OU, aqui é a proposição P, aqui é a proposição Q. E o OU é... e é verdadeira, ó. 5 É falsa. mais 3 é 8, é verdadeira. 2 ao quadrado, ela é verdadeira, não é? É. 2 ao quadrado é 4. E quando eu tenho duas verdadeiras com o ou, portanto, B é falsa. Duas verdadeiras, duas verdades dá falsa. Lembra? Você vai ter que decorar assim, ou assovio ou chupacana, de junção exclusiva. Você não faz as duas coisas ao mesmo tempo, ou você faz um ou você faz o outro. E se você não faz nenhum, é falso, tá? Lembra bem do assovio chupacana aqui, ó, pelo amor de Deus. Isso aqui é importantíssimo, tá? Beleza. Você não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos aqui para a nossa conjunção. Conjunção é o famoso ezinho, é o E, e o símbolo dele é esse símbolo aqui. Então, eu posso ter escrito P e Q, tá? P e Q. Vou escrever uma frase aqui. Marcos, chama de proposição B. Marcos é médico. E Maria é professora. Eu tenho proposições aqui, né? Então, eu tenho a primeira proposição P, meu conectivo E é esse aqui, e a segunda é Q. Eu não tenho condições nenhuma de julgar isso aqui se é verdadeiro ou falso. Eu posso experimentar situações, tá? Nesse caso aqui, que vai ficar diferente. Pegou esse aqui, ó. 5 mais 4 igual a 9 e 3 ao quadrado igual a 6, que vai ficar melhor para explicar. A minha primeira proposição P, 5 mais 4 é igual a 9, é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. 3 ao quadrado igual a 6, minha proposição Q, é verdadeiro ou é falso? Falso. Falso, muito bem. Aqui, vamos imaginar, para estudar a conjunção,
Vamos imaginar um cheque de uma empresa jurídica. Vamos supor que a empresa tenha 2 pessoas lá. Um exemplo bem simples, tá? 2 pessoas que o cheque tem que ser assinado pelas 2. Tá? Só com as 2 assinaturas ele funciona. Então, se eu tiver uma única assinatura, vai funcionar? Não. Se eu não tiver nenhuma assinatura, o cheque também não vai funcionar. Quando que o cheque vai ser aceito? Ui. Com as 2 assinaturas. Isso, pensa então aqui, ó, pensem, um cheque, ó, uns exemplos meio absurdo, tá? Eu nem sei se é assim que funciona. É, É assim? presidente e tesoureiro financeiro. Tem que ter os 2. Os 2. Empresa, pessoa jurídica, vou escrever aqui. Ui, jurídica. Vou colocar aqui, precisa da assinatura. Imagina quem pega a aula, vai ler isso aqui, vai ter dedado. Da assinatura. Eu vou colocar aqui de acordo com o Klaus, do presidente e do tesoureiro. Isso. Sem as 2, o cheque não pode ser descontado. Sem as 2 assinaturas. Assinaturas. O cheque não será descontado. Ou seja, por que eu estou dando esse exemplo? Para a gente conseguir preencher a tabela verdade dessa situação. De novo, eu tenho aqui 2 proposições, e tanto faz se eu tivesse 3, tá? Só que sempre vai ser resolvido 2 a 2. Então, eu tenho P e Q, e o resultado da minha tabela vai ser P e Q. De novo, eu tenho 4 linhas. Ui, Jeová. Como que eu vou preencher isso aqui? Sempre verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Agora eu intercalo. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Agora pensa no cheque. Para preencher isso aqui, pensa no cheque. O cheque só vai ser descontado quando as 2 assinaturas estiverem no cheque. Olhando aqui, então, eu só tenho um caso que essa minha tabela verdade vai assumir valor lógico verdade. Qual que vai ser? O veio Verdade, ver? verdade. Veio V. O restante vai dar tudo o quê? Falso. Mas nem o F não dá? Não, porque no cheque, pensa no cheque. Se você não tiver nenhuma assinatura, você não desconta o cheque. Ah, entendi. Entendeu? Tá? Esse é um exemplo, gente, que eu achei bem prático. Eu sei que é meio fogo de decorar isso aqui. Mas esse exemplo do cheque da pessoa jurídica, decora que ele é da conjunção. Porque a conjunção é o E. O que significa o E? O E significa simultaneidade. Tá? Essa conjunção aqui, ó, significa simultaneidade. O que é isso? Significa as 2 coisas ao mesmo tempo. Só funciona se for ao mesmo tempo. Como aqui a nossa proposição C, no fim das contas, C vai ser o quê? Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa? Verdadeiro. Falso. Falso. Falsa. Isso aqui vai ser falso. Essa aqui vai ser falsa. Tá? Porque para a conjunção ser verdadeira, eu preciso dos 2. Dos 2. Sabe aquela frase assim... a justiça tarda, mas não falha? Ela também é uma conjunção.
A justiça tarda e não falha, tá? E não falha. Pode ser que haja controvérsia sobre isso? Pode, mas é uma conjunção ali. Então, nós já vimos aqui 3 tabelinhas verdades. Vamos agora para condicional. Aqui nós vimos conjunção, condicional. Meu Deus. Tá bom. Beleza. Vamos estudar o conectivo que mais cai em provas de concurso para quem for concurseiro. Essa aqui despenca, viu? Ó. Isso aqui é importante, condicional. É o P, então que, ou o C, então, que nós vimos. O que foi a decoreba que eu fiz aqui para tentar... Essa aqui, gente... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Ah, usar essa frase aqui, ó. Se nasci em Dourados, então sou sul-mato-grossense, que eu não sei escrever separado, né, ou é junto? Não sei escrever, que vergonha, dona Croton. Sul-mato-grossense é junto ou é separado? É junto. Beleza. Então, eu tenho aqui um se e um então. Nasci em Dourados é a minha proposição P. Sou sul-mato-grossense é a proposição Q. Bom, o que eu tenho aqui? Se eu realmente nasci em Dourados, então eu posso afirmar que eu sou sul-mato-grossense, correto? Se isso aqui for uma verdade, isso aqui é verdade, certo? Mas, e se eu não nasci em Dourados? As duas vai ser falsa? Se eu não nasci em Dourados, mas eu posso ter, por exemplo, se eu não nasci em Dourados, é falso. Mas eu também posso ser sul-mato-grossense, porque eu posso não ter nascido em Dourados, porém eu posso ter nascido em Campo Grande. Da mesma maneira que eu posso ter nascido, sei lá, em São Paulo. Mas se eu não nasci em Dourados, eu ainda posso ser sul-mato-grossense, não posso? Sim. Posso, né? Eu tenho que começar a fazer esse tipo de análise aqui. O que é mais? Se for verdade que eu nasci em Dourados, tem como ser... deixa eu ver se não... Supondo que não existe nenhuma outra cidade chamada Dourados no Brasil, faz de conta que é a única que tem aqui do Mato Grosso do Sul, né? Se eu nasci nela... isso que a gente já fez. É condicional, é difícil de explicar. Deixa eu pensar numa explicação melhor aqui. Tá difícil. Vamos supor, VF já deu aqui. Se isso aqui for falso, se eu não nasci em Dourados, também pode ser falso que eu sou sul-mato-grossense, não é? Porque eu posso ter nascido em São Paulo, sei lá, em Jundiaí. E se eu nasci em Jundiaí, o meu final é que eu não sou sul-mato-grossense. Isso aqui também pode acontecer, não pode? Pode. Pode, né? Tá faltando ver... Deixa eu ver aqui. Se você nascer em Dourados, lá no interior de São Paulo, é uma verdade. Só que você não é do sul-mato-grossense, você é paulistano. Isso aí pode ser. Isso pode acontecer. Isso mesmo, Klaus, obrigado. Ajudou o cérebro aqui, que tá difícil. Então, galera, como fica a nossa tabela verdade da condicional?
esse exemplo aqui, galera, é muito importante ter colado na porta da geladeira de vocês, porque ele nos ajuda a entender melhor a condicional, tá? Então, P, que, P, então, que. Essa tabela que nós estamos fazendo aqui. No final, a gente pode montar uma tabelona com todos. Saudade de logaritmo, hein? Olha só, então, V, F, F, V, F, V, F. Então, se as duas forem verdades, o que eu tenho aqui na condicional? Se eu nasci em Dourados, eu sou sul-mato-grossense. Aí eu nasci em Dourados, mas se eu nasci em Dourados e esse Dourados for do Mato Grosso do Sul, a minha segunda opção for falsa, então isso aqui vai ser falso. Tá? Deixa eu mudar as cores aqui. Verdade, verdade, isso é verdade. Se eu nasci em Dourados e fala que eu não sou sul-mato-grossense, então isso aqui é uma falsidade. Agora, eu não nasci em Dourados, nasci em qualquer outro lugar. Mas eu sou sul-mato-grossense. Tá? Então isso aqui é uma verdade. E se eu não nasci em Dourados e não sou sul-mato-grossense, isso aqui também é uma verdade. Então, a minha tabela verdade da condicional é essa bonitinha aqui. O que mais? Deixa eu ver aqui. Vou fazer um exemplo. Oi? Esse conteúdo é estudado em filosofia, no terceiro ano do ensino médio. Ah, é? Uhum. Mas não dessa forma de tabela verdade, sim, só com as proposições. Um silogismo, eu acho, não é? Uhum. Calma, Dais. Depois piora, tá? A cara dela. Ó, no final, eu quero todo mundo online aqui para aparecer os quadradinhos e a gente tirar uma selfie, tá? Tá bom. Quero ninguém vazando aqui. Mas a filosofia tem um livro que fala que matemática, o nome do livro é Matemática, a Rainha das Ciências, mas tudo bem ter uma história do porquê, mas a filosofia que é a mãe de todas, né? Sim. E na gente raciocinar. Bom, vamos pensar aqui. Deixa eu pegar uma frase. Se... Professora. Oi. Pode falar. Aí eu usei o tal da Vera Fischer. Ah, Vera Fischer é feia. É, porque aí fica só um F e tudo bem. É, Vera Fischer é feia, mas ela é falsa, né? Como que é essa? Vera Fischer? Aí fica tudo um F. Deixa eu ver. Vera Fischer, peraí. Não sei nem escrever o nome da mulher. É isso aí mesmo. É feia, falso. Aí como é que aí o resto fica tudo V. V. Então, mas fica um V, FF. Ah, porque é falso, porque aqui é V, então, né? V, F. E VV. VV. Aí troca aqui. Manda bala, então. Eu não me dou muito bem com esse Vera Fischer é feia, não. Mas pode usar. Ele é famoso, né? Esse aí. Cadê? Olha só aqui. Se 2 é menor que 3, então tangente de 38 é igual a 2? Sei lá. 2 é menor que 3? É verdade, não é? Essa proposição aqui, eu não sei. Ela pode ser verdade ou pode ser falsa. Dependendo do que pode acontecer com a segunda proposição, eu vou ter um resultado para a minha proposição inteira. Se eu tenho o que a gente chama aqui de antecedente, tá? Esse cara, o primeiro aqui do sem então, só no sem então, quando eu tenho P, então que,
Esse cara aqui é chamado de antecedente ou condição necessária. Condição suficiente, errei. Condição suficiente. Não é muito comum, tá? Mas pode aparecer. E o que é consequente ou condição necessária? Ui! Só uns nomes que podem aparecer aqui. Então, aqui, se o meu antecedente, ó, é verdadeiro, o que eu tenho olhando a tabela verdade? Que se a segunda for verdadeira, eu tenho que a proposição C é verdadeira. Se a segunda for falsa, eu tenho que a minha proposição vai ser falsa. Eu não sei quanto é a tangente de 38, tá? Então, fica aqui, ó. Eu não tenho, fica inconclusivo. Caso eu não saiba a tangente de 38, isso aqui fica inconclusivo. Porque eu não sei. Mas, o que acontece se eu trocar? Se eu fizer assim, ó, se 2 for maior que 3, então, será que faz alguma diferença escrever isso aqui, ó? Tornar a primeira proposição falsa? Se essa aqui for falsa, o que eu tenho na tabela verdade? Olha só, aqui é falso e aqui é falso. Independente do resultado da segunda proposição, qual que é o valor lógico da minha proposição? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, aqui tanto faz. Aqui tanto faz. Tanto faz se é verdadeiro ou falso nessa. Isso aqui vai ser sempre, essa proposição, vou dar um nome aqui para ficar menos bagunçado. D vai ser verdadeiro. Ou seja, se a minha condição suficiente ela for falsa, sempre a condicional vai ser verdadeira. A minha condição suficiente, que é a primeira expressão, vou colocar aqui, ó. Condição suficiente tem esse nome porque ela sozinha garante a ocorrência da outra. Ah, Jesus. É isso que significa falar que uma condição é suficiente. Então, se a condição suficiente for falsa, a minha tabela da condicional, o resultado vai ser sempre verdadeiro. Onde eu tenho problema que eu não consigo afirmar? Se a primeira for verdadeira. Se a primeira expressão for verdadeira, eu tenho que estudar certinho os valores lógicos da segunda proposição para poder chegar numa conclusão. Tá? E agora... Vamos ver se tem exemplo aqui. Deixa eu ver. Não. Vamos para o último conectivo de hoje. Já vai ter o recreio? Eu estou precisando ir ao banheiro. Vou falar o último conectivo aqui, vou ao banheiro. Se vocês quiserem ir também, aí depois a gente faz alguns exercícios para finalizar. A bicondicional, gente, olha, se alguém souber uma historinha aí, a bicondicional não tem historinha. Ó, a gente tem a historinha do cheque da pessoa física, da disjunção. Depois a gente tem o ou, que é uma coisa ou outra, que é a disjunção exclusiva. A gente tem a conjunção, que é o e, que é simultaneidade, tem que ter os dois. A bicondicional, que é o exemplo mais chatinho, que eu tenho que refletir um pouco sobre isso aqui, ó. Recomendo uma reflexão, pensar todas essas possibilidades aqui.
E a bicondicional é desse quadrado, tá? Infelizmente. A bicondicional, eu ainda não descobri. Bicondicional. Um jeitinho legal, assim, de falar dela. Eu tenho as duas proposições P e Q, e ela é dada pela setinha de ida e volta. E a palavrinha dela aqui é C, e só... acho que é a vírgula... Meu Deus, eu preciso fazer um curso de português, gente. Eu não sei onde tem vírgula. E eu passo o maior sufoco dando aula para as crianças, porque elas me corrigem o tempo inteiro. Sei somente C. Eu não sei onde tem vírgula. E aí fica feio, né? A bicondicional, olha só. Gente, essa aqui vai ser fogo na roupa. Não vai ter uma historinha. 4 mais 2 igual a 6. 6 somente C. C. 2 maior que 10. Ela vai funcionar assim. Funcionar que eu falo, o resultado dela vai ser verdadeiro sempre que as duas proposições forem verdadeiras ou as duas proposições forem falsas. Tá? Então, eu tenho a minha primeira proposição aqui, P, e a segunda, e esse 6 somente C aqui, tudo isso para indicar o meu conectivo. Então, vamos montar a tabelinha aqui. PQ, P então o quê? Ou então não, 6 somente C. Vocês estão aí ainda? Sim. Sim. Maravilha. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Então, a bicondicional vai ser verdade quando as duas forem verdades, tá? E quando as duas forem falsas. O restante vai ser falso. Por quê? Não sei. Não tem nenhuma historinha bonitinha para contar para vocês. Do porquê que isso aqui é falso ou verdadeiro, tá? Sei somente ser uma coisa de ida e volta, tá? Implica a ida e a volta. Então, se daqui para cá as 4 mais 2 é igual a 6, isso aqui é uma verdade. 6 somente C2 é maior que 10, isso aqui é falso. Então, essa proposição toda aqui, ela é falsa. Porque, no fundo, eu tenho que ter os conectivos lógicos iguais. E aqui deu diferente, tá? Vamos montar uma tabela verdade com todas? Para vocês... Para ficar... Não sei se vai ficar melhor ou pior. Provavelmente vai piorar, né? Então vou deixar vocês... Ó, é só fazer todo mundo junto aqui, ó. Quer ver? Com duas. Faz assim. Nós vamos fazer P, Q. Aí o que nós fizemos? Nós tivemos... Vou não errar a ordem aqui. P ou Q. Depois foi P ou Q. Depois nós tivemos P e Q. Olha que maravilha. P, então, Q. E C e somente C. CP. Ai, confundi. Q. Ó, que gracinha. Vamos fazer a tabelinha aqui.
Essa tabelinha aqui, ó, tem que ter pregada no teto. Então, o que a gente faz sempre? Verdade, verdade. Falso, falso. Verdade, falso. Verdade, falso. Opa, tá certo? Tá. Então, vamos lá. Primeiro conectivo é o conectivo que a gente chamou de disjunção. Qual que era a historinha da disjunção? É o ou. Isso, é o ou. E só um ou, né? Então, lembra lá do cheque da pessoa... Cheque em conta... Como é que fala? Esqueci o nome. Conta conjunta. Sua com a esposa. Pode ser só a sua assinatura, pode ser só a assinatura dela ou dele, ou pode ser a assinatura dos dois. Desta forma, como é que fica a minha tabela verdade aqui? V, V, V e F? V, V, V e F. Muito bem. Então, a disjunção, lembra que é o cheque da pessoa, dos marido e mulher. Pode ser só a assinatura de um, ou só a assinatura do outro, ou a assinatura dos dois. Aí depois, nós temos a disjunção exclusiva, que esse aqui é do ou uma coisa, ou outra. Lembra que você não assovia e chupa cana ao mesmo tempo. Ou você assovia, ou você chupa cana. Tem como fazer os dois ao mesmo tempo? Não. Não, então a primeira linha da tabela verdade aqui vai ser o quê? Falso. Falso. E a segunda? Verdadeiro. E a terceira? Verdadeiro. E a última? Falso. Verdadeiro. Falso. Opa, errei. Ah, mas isso aqui, gente, é fácil de errar. Não... É assim mesmo. Agora, P e Q. Esse aqui é a conjunção. É o E. O E significa simultaneidade. Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, como que fica o resultado da nossa tabela verdade aqui? Verdadeiro. V, F, S, VV. F e F. Isso. Como é simultaneidade, as duas proposições têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, as outras situações já não servem, tá? Só serve quando as duas são verdadeiras ao mesmo tempo, na conjunção. Porque você fala para o seu chefe, meu chefe, eu vou entregar a planilha e o relatório amanhã. O que seu chefe está esperando que você faça? Que você entregue os dois. Aí você vai lá e entrega só a planilha. Vai levar um ralo. Então você tem que falar para o seu chefe assim, ô chefe, eu vou te entregar a planilha ou o relatório. Aí o problema é dele, se ele não sabe conectivo lógico. Aí, aqui o condicional. Condicional mais chatinho. Quem lembra? É o V, V, muito bem. F, F, V e e V. o V. Começou com falso aqui, ó, com falso, a primeira, as últimas são verdadeiras. E agora, falta aqui, ó, a bicondicional. A bicondicional só vai ser verdade. Oi? É mais fácil. Eu achei mais fácil. A bicondicional, né? Ela só é verdade quando... Porque, ó, se for V e V, ela vai ser V. Isso. Aí, se
diferente, tanto V com F ou F com V, vai ser falso os dois do meio. E a Muito bem. última são duas falsas, vai ser verdadeira. Muito bem. Isso mesmo. Fechou a tabela verdade aqui. Olha que maravilha. Agora, esses aqui de tabela verdade, eu vou deixar para vocês fazerem. Esses aqui de introdução. Vou colocar assim, ó, tarefinha. Aqui é só para ver número de linhas. Eu vou postar tudo junto lá. Eu vou deixar essa do conectivo aqui na tela, rapidinho, porque eu preciso urgente ao banheiro. Enquanto vocês tentam fazer, que eu tô fazendo xixi nas calças, achar foto. Voltei, acabou o recreio. Deixa eu ver, tem 19 aí, vamos lá, deixa eu virar a tela. Olha só, esse exercício. O que eu vou fazer, gente, para poder riscar melhor? Deixei aqui na intenção de mandar para vocês, para ficar no Word, mas eu vou jogar isso aqui lá no Excel, porque fica melhor eu trabalhar aqui, ó. Ui! Oxê! Vocês estão vendo meu quadro fictício agora, ó. O Excel não deixa justificar os textos. Aqui eu consigo rebuscar, pelo menos. E aí, hein? O que eu vou fazer aqui, gente? Alguém tem uma ideia? Achar os conectivos. Isso. Vamos estudar frase por frase, tá? A primeira frase. Tchum, tchum. Olha aqui a frase A. O ar é necessário. A vida e a água do mar é doce. Temos qual conectivo nesta frase? E. Então, E.
O conectivo E é o conectivo da Conjunção. conjunção. Aí, a tabela verdade da conjunção tem que bater na mente aqui, ó. Laranjadinho. Conjunção. Bom, vamos pensar agora. A primeira proposição aqui, o ar é necessário à vida. Essa proposição P, ela é verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeira. A água do mar é doce, é a proposição Q. Essa proposição é verdadeira ou falsa? Falso. Falsa. Na conjunção, que é o ezinho de simultaneidade, tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu tenho um verdadeiro e falso, a proposição da letra A é o quê? Falso. Falso. Falsa. Então, ó, se vocês olharem se eu tenho um verdadeiro e falso aqui na conjunção, ó, tanto faz verdadeiro e falso, falso, verdadeiro. Nesse caso, dá falso. Então, a proposição aqui é falsa. Ele fala qual das proposições abaixo é verdadeira. Lá vamos nós estudar uma a uma. Tá? B. O avião é um meio de transporte ou o aço é mole. Ops. E agora? Eu tenho... Qual que é meu conectivo aqui? Uou. Uou. Uou é chamado de Disjunção. disjunção. Ou eu... Não. Eu vou te dar isto ou aquilo. Tá? Como que fica a tabela verdade da disjunção? Só a disjunção. Aqui, cadê a disjunção? Aqui, ó. Eu posso fazer os dois, posso fazer um só, o que eu não posso é ficar devendo. Nenhum. Então, o avião é um meio de transporte? Essa proposição é verdadeira. O aço é mole? Falso. Essa proposição é falsa. Então, eu só tenho verdadeiro e falso na disjunção. Fica Verdade. verdadeiro. É verdadeiro. Que é Letra verdadeira. B. Isso, mas vamos estudar as outras, né? Porque afinal, ó, 6 é ímpar ou 2 mais 3 diferente de 5. Ou, de novo, eu tenho disjunção. 6 é ímpar? Falso. Não. Falso, né? Eu tenho falso. Ou 2 mais 3 é diferente de 5? Também é falso. Falso. Quando os Também é dois são falsos, É então é falso. falso. O Brasil é um país e Sergipe é uma cidade. O conectivo que eu tenho aqui é o E. O Brasil é um país. Verdadeiro. Verdadeiro. Sergipe é uma cidade? Falso. 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 O que é Sergipe? Estado. Isso, eu tenho um verdadeiro com um falso. Então, na conjunção, isso aqui é falso, porque os dois têm que ser verdadeiros. O papagaio fala e o porco voa. Partindo do pressuposto que aqueles resmungo que o papagaio faz, ele fala, partindo que isso aqui é verdadeiro, o porco não voa, né? Por enquanto. E eu tenho o conectivo E. Então, isso aqui é falso. Qual a alternativa aqui é certa? B. Fala se isso aqui não é maldade cair no concurso, gente. Essa do papagaio aí complicou, hein? É, isso aqui depende muito da banca. Mas vamos imaginar que o do papagaio fosse falso, né? Falso com falso, ia dar falso também, não ia? Eu tô na conjunção, entendeu? Ó. Ó, não dá nem recurso. Porque falso com falso, independente, ia dar falso de qualquer forma. Entendeu? Só para o cara perder tempo nessa questão, então. É, porque você vai ficar, pô, o papagaio não fala. Ah, meu papagaio fala, mas aí você tem que lembrar da maldita da tabela verdade. Entendeu, gente? É fogo na roupa. Eu acho maldade isso aqui. Deixa eu ver.
Vamos fazer mais um. Eu tenho quantos exercícios aqui? Ah, vou fazer mais um. E o restante eu vou deixar de tarefinha para vocês. Já vou deixar organizada essa tarefa, viu? Eu vou deixar vocês tentarem fazer um pouquinho. Eu vou colar lá no meu quadro digital. Ah. Pronto. Considere as seguintes proposições. Quando ele fala assim, todas estão corretas, ele quer saber, na verdade, quais são as verdadeiras. Quando ele fala correta, é sinônimo de verdadeiro, tá? Vamos lá, tentem fazer. Qual a alternativa? E. E? Não sei. Vamos ver. Se você não fizer assim, não tem resposta. Não? Não. Ixi, Maria. Será que eu digitei errado? Bom, vamos lá. 3 vezes 3, na afirmação 1. 3 vezes 3 igual a 9. Isso aqui é verdade, né? Ai, não quer escrever. Jesus, por favor, me ajuda. Verdade. Aí. 4 dividido por 2 também é verdade. Eu tenho o conectivo E. E no conectivo E da conjunção, quando eu tenho duas coisas verdadeiras, o que significa? É verdadeiro. Que é verdadeiro. Então, a 1 é verdadeiro. Aqui embaixo, ó. 1 vezes 3, 3. 3 mais 3, 6. Então, isso aqui é verdadeiro. Faz a multiplicação primeiro. 5 vezes 1 igual a 1. Isso aqui é falso. Só que eu tenho uma disjunção. Mas essa disjunção é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Verdadeira, né? Porque na disjunção, como é um ou só, tanto faz. A disjunção vai ser verdadeira quando eu tenho uma verdadeira e quando eu tenho
duas verdadeiras. Então, isso aqui é verdade. Na 3, 4 menos 3 igual a 2, isso é falso. 8 dividido por 2, isso aqui também é falso. Só que eu tenho uma disjunção. Professora, Falso. Oi. mas essa primeira aí, ela é dividida ou é mais? Qual primeira? A- Aqui? Aqui? 4, parece que 3 vezes 3 é igual a 9, ok. E 4, parece que é 4 mais Dividido. 2. Aqui, ó, é dividido, ó. Tá aparecendo mais, hein? Ah, tá. É dividido. Cabe recurso. Vou dar uma lupa. É que deve estar ruim para ver na tela, né? É que o de baixo, o dividido tá melhor, né? Aí em cima tá Sério? aparecendo mais. Que engraçado, é o mesmo. Aqui tá a mesma coisa. É? Ó, o que acontece aqui na expressão 3? Falso ou falso? O que significa? Falso. É falsa, né? Então ela é falsa. Na conjunção, na disjunção, os dois falso é falso. 3 mais 3, 9. Isso aqui é falso. 4 menos 2 igual a 4. Isso aqui também é falso. E eu tô na... Qual que é esse conectivo? Conjunção. Conjunção. A conjunção tem que ser os dois ao mesmo tempo. E tem que ser verdade. Então, essa aqui também é falsa. Tem alternativa que fala da 1 e da 2 correta? Sim, AD. A D, né? Quem Errei. falou? O que você tinha feito, Klaus? Que essa aqui, você tinha notado que a 4 era verdade? A 4 era verdade. Por quê? É que eu achei aqui que era vezes, por isso. Na pressa, mas é mais. É mais. Isso. Cabe recurso? Não, não, né? Não, não cabe recurso, não. Ai, ai, ai. Vamos, dá tempo de fazer mais uma? Ó, vou pegar essa aqui, ó. Mais uma. Eu gosto de fazer esses exercícios. Vocês devem achar um porre, né? Vão aqui. Mais um. Quero que vocês façam. Vamos ver quantos que tem aqui ainda. Alguém já foi embora. Já saiu um. Não é nossa selfie. Vamos lá. Vocês vão fazer. A resposta é a C, Acredito que seja professora. A. Oi? O que vocês marcaram? A C. Acredito que seja A. A ou a C? Quem dá mais? C. C. C, sererê, C, C. Ixi. Ó, ele fala C. assim, é C mesmo. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade, então ela é verdade. Se o valor lógico de uma proposição Q é falso, então é correto afirmar que
o valor lógico da conjunção entre as duas é verdadeira? Conjunção é o exímio. Se eu tenho que uma é verdadeira e a outra é falsa, na conjunção, isso aqui vai ser verdadeiro? Mosquei, tá errado. Simultaneidade, né? Simultaneidade. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, isso aqui vai ser falso. É o valor lógico do condicional entre P e Q nessa ordem. É verdade? Ó, se eu tenho P, então Q. Isso aqui é verdade e isso aqui é falso. O que que acontece? Se eu nasci em Dourados, então é verdade que eu sou sul-mato-grossense? Que é falso. Falso. Né? Lembra desse exemplo? Bicondicional entre P e Q é falsa. Tem um bicondicional aqui. E uma é verdadeira e a outra é falsa. Quando que a bicondicional é falsa? Quando uma é verdadeira e outra é falsa. Isso, então essa aqui também é falsa. Condiz com o que ele falou aqui, né? Uhum. Ele afirmou uma verdade. A disjunção, veja que ele não fala de junção não exclusiva, ele só falou de junção. A disjunção é P ou Q, quando aqui é verdadeiro e falso, entre as duas é falsa. A disjunção não é o ou? O ou, um ou só, significa que tanto faz. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? Então, esse aqui ele está errado aqui. Então, a resposta correta é a letra C. Quando a gente tem a tabela verdade em mãos, fica um pouco mais fácil, né? Então, o que vocês acham de, na nossa próxima aula, nós fazermos bastante exercício disso aqui. E eu vou pedir para vocês fazerem alguns, porque tem poucos aqui, ó. Ficaram poucos, mas eu vou trazer mais. Nós fizemos 6, tem o 7 e o 8, e eu vou pedir esses primeiros aqui. Eu vou juntar tudo num arquivo só e pedir para vocês fazerem, juntar com da aula passada, para a gente resolver. O que vocês acham? Beleza. Porque Boa acho ideia. que precisa fazer essa matéria, a gente precisa fazer bastante exercício. Não dá para trabalhar isso aqui numa unidade só. É muita coisa. É muita coisa para a gente gravar, tá? Vamos, cadê todo mundo? Liga a webcam aí. Vai. Olha, Luan. Vamos lá. Deus, cadê, Cláudio? Eu não vi. Cadê? Sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. Não, subi. Deus me ajuda. Esse Cláudio. Cláudio, sabe o que eu vou responder para você? Vou responder com a amarelinha ali, ó. Não. Brincadeira. Cadê o resto? Aqui não fica todo mundo? Ai, dona Microsoft, o Google tem o Google Grid, não sei o que lá, Meet Grid View. Cadê, dona Microsoft? Cadê todo mundo? Peraí. Eu vou dar um print. Eu tinha que sair com vocês, né? Como é que a gente faz? Assim, vai sair. Ai, gente, vai sair tudo as gambiarra? Não pode. Se você soubesse como tá aqui atrás. Ai, não sai. Tem um monte de coisinha aqui, ó. Professora. Hã? Não tô conseguindo entrar aqui para ver vocês. Ai, não consigo. Gente, muita gambiarra. Vai ficar péssimo isso. Acho que eu vou tirar um... Isso que é aula, hein? Isso que é uma aula. Bacana, né? Ai. Peraí. Aí. Será que dá tempo de passar um perfume, professora? Eu não passei nem batom. Pronto, pessoal. Pronto, já tirei os prints aqui. Vamos ver que vai ficar melhor. Eu posto lá no Instagram. Tá?
por hoje eu vou encerrar. Vou ganhar 200 pontos na média. Você vai ganhar as palmadas. Tá? Então, ó, combinado. Olha o esforço nosso. Parabéns pelo esforço. Então, pessoal, vou postar agora, senão vou esquecer disso, lá no Google e no Ava, os exercícios que eu quero que vocês postem a resolução lá no Google, tá? Para eu acompanhar quem está fazendo ou não. Depois, se me entregou, vai ficar sem nota. Não vai receber, porque na aula que vem eu já vou corrigir o exercício. Então, tem uma semana para fazer, tá? Eu vou postar até agora. Sábado. Não, nossa aula que vem é segunda, né? Então, você tem até segunda antes da aula para postar. Postou depois, eu não vou aceitar. Tá bom? Tá. Então, juízo. Klaus, não bebe muito vinho, não. Porque amanhã tem que trabalhar. Deixa comigo. Já vou começar agora um Malbec argentino básico. Ah, metido. Então tá, pessoal. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.